Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que bem. Vamos para a parte 8, porque tecnicamente eu tinha parado na parte 7, tá? E como deu pequeno armazenamento cheio, eu vou dar continuidade. Desculpa que o celular está colocado assim, porque eu nunca tentei gravar o vídeo assim. E eu vou tentar fazer assim, a partir de agora, que deve ficar bem melhor, tecnicamente assim. Então, onde eu tinha parado? Tá, eu tinha parado aqui. Então, para relembrar. E como a TV Manchete só teve um até mais horário de teledramaturgia, se você contar as reprises e as novelas internacionais, na minha versão vai continuar do mesmo jeito, só que a teledramaturgia, como as novelas normais e novelas curtas e minisséries e séries de comédia, drama e teleteatro às 9h30 e às 10h10, pelo menos entre 83 até 98. E as tramas das 9h40 serão colocadas às 10h10. Foi mais ou menos isso que eu tinha parado ali. Depois, a partir de 98 em diante, as demais produções nacionais do horário nobre, como as novelas curtas, normais e adaptações de textos internacionais e as minisséries e as séries de comédia e drama e teleteatro ficarão só às 10h10. Enquanto as séries infanto-juvenil, antes do programa infantil com 30 minutos às 10h35 até às 11h05, e as séries juvenil, depois do programa infantil, com 30 minutos às 18h45 até às 19h15. E as produções internacionais como novelas e minisséries e a novela longa americana internacionais, tá? E novelas da Disney e Nick inéditas, exibidas dentro do Romance da Tarde de forma inédita e mesclando com as reprises de novelas e minisséries nacionais e internacionais dentro do Romance da Tarde, com 45 minutos até 1h, às 16h45, ou melhor, às 4h45, tá? E podemos ter até 3 horários de teledramaturgia brasileira e mais as séries infanto-juvenil, juvenil, com formato de telenovela. E as demais séries de comédia e drama internacional dentro do seção de séries. E as séries de super-heróis dentro dos programas infantis e o horário principal, que será com 45 até 1h às 10h10. E sem contar as novelas e minissérie internacionais inéditas no início da noite. Na verdade, eu tinha colocado isso aqui, mas era para fazer um lembrete, porque pode ser que lá atrás, aqui tem um pequeno ressalva que eu não vou acrescentar no texto, mas a BBC também produz minissérie, tá? Então, você pode estar incluindo junta as minisséries da BBC no final de noite, tá? Aonde eu tinha parado. Tá, no início da noite. O restante da teledramaturgia da TV Manchete depois do horário principal e as reprises dentro do Romance da Tarde. E sem contar as séries infanto-juvenil e juvenil vão entrar desde 97 em diante, mas como disse nos demais parágrafos seguintes, elas vão ter o formato de séries, mas também vão ter o formato de telenovelas. Mas o Sítio do Pica-Pau Amarelo, para quem não sabe, eu também posso estar incluindo junto na década de 80 a 90. E a partir de 97 em diante, entra o retorno das séries de comédia e drama que serão exibidas como semanal na linha de show junto com o teleteatro no mesmo horário que segunda até sexta, sendo que as novelas curtas, tipo que a TV Globo está fazendo, ou deixou de fazer, né? Com as que são exibidas como novelas ou super séries. Aqui dou um exemplo, tá, gente? E sendo exibidas junto das novelas normais e minisséries e das versões brasileiras das tramas internacionais. Tendo uma ideia diferente de ter 3 horários de novelas, como mencionei no texto do título de produção nacional. Por que será ampliado se fossem incluídas as séries infanto-juvenil e juvenil, que entra já a partir de 90 em diante. O terceiro horário serão as tramas nacionais exibidas dentro da linha de shows e as tramas internacionais inéditas e o Romance da Tarde, e mais os desenhos e as séries e filmes. Exatamente o Romance da Tarde
Será só com inéditas as produções internacionais e com reprise de produções nacionais e internacionais de segunda a sexta. E com o tempo vai entrando os títulos criados por mim e as tramas da TV Tupi, das novelas do rádio da Ivani Ribeiro e da Janete Claire, e claro, pagando os direitos para todos esses autores e família. Com isso, nenhuma das novelas do rádio da Janete Claire iria para o SBT, e as tramas internacionais como novelas e minisséries exibidas pelas outras emissoras. Então, antes de ganhar a versão brasileira. Porque a Manchete comprou essas tramas. É como seria se ela tivesse comprado. É claro, eu gosto de repetir sempre nesse quesito para ficar claro nesse sentido. E também vai exibir as versões originais e depois ganhar as versões brasileiras das tramas internacionais e mais as séries infanto-juvenil e juvenil serão exibidas de segunda a sexta de manhã e no início da noite, antes dos programas infantis. Mas vão ter o formato de telenovelas, como a TV Globo já fez e está fazendo com uma Malhação, que já tirou fora. Quando eu fiz esse texto, a Malhação estava no ar, tá? E as novelas longas. E as séries de comédia e drama e o teleteatro serão exibidos por temporadas de forma diária. E seguindo o mesmo esquema e mudando alguns pontos do que foi colocado no texto do título de produção nacional. E com isto, tá? E com isto vai ser feito de um jeito diferente e até a ser de forma igual de como foram mencionados no texto com o título de produção nacional. E tendo as produções nacionais de segunda até sábado entre novelas curtas, minisséries, séries infanto-juvenil, juvenil, com formato de telenovelas, as séries de comédia, de drama e teleteatro, romance da tarde, com reprises das produções nacionais e, claro, as produções internacionais também. E como a TV Manchete produziu 19 novelas e também a emissora produziu 2 programas parecido como Teledramaturgia e 16 minisséries e 3 séries, sendo que uma delas foi exibida no SBT, e vai entrando os títulos criados por mim, da TV Tupi, as novelas do rádio e da literatura, as versões brasileiras das tramas internacionais para retratar como seria se a emissora estivesse no ar. Então, na minha conclusão, nos feriados nacionais e nos especiais de fim de ano, e no aniversário da emissora, que será um especial, e também em alguns eventos esportivos e no carnaval, tanto as produções nacionais quanto as internacionais, não serão exibidas os capítulos, e ampliando este número desde 83 em diante na minha versão, é claro, tá? E nas exibições inéditas e reprises das tramas, que serão exibidas dentro do Romance da Tarde, e vão sim dividir em 45 minutos cada uma, fazendo uma referência às novelas do SBT de tarde, que exibe inédita e reprise. Então o Romance da Tarde irá mesclar entre inédita e reprise, mas as únicas que não vão dividir dentro do Romance da Tarde são as exibições inéditas e reprises das novelas da Disney e da Nick. E lembrando que a TV Manchete nunca dividia as tramas na exibição inédita e na reprise. Mas na minha versão vai seguir do mesmo jeito. Só que as únicas que não vão dividir são aquelas tramas inéditas das produções nacionais e que são exibidas à noite entre as 19h15 às 8, 19h15 às 8h05, às 19h15 às 8h10 e 19h15 às 8h15 e na linha de shows às 11h10 até meia-noite e 10. Mas colocadas desta forma, como por exemplo as novelas da Disney e da Nick, etc. E que serão exibidas na minha versão, exibidas como inéditas e também depois reprises dentro do Romance da Tarde, tá? E não vão dividir. E as séries infanto-juvenil, juvenil, comédia, drama nacionais e as séries internacionais também não vão dividir. E as minisséries nacionais e outras novelas internacionais e que entrega para as 3 únicas internacionais na exibição inédita também não vão dividir, tá?
E aquelas tramas que vão dividir são as exibições inéditas e reprises das versões originais de novelas e minisséries internacionais e as novelas e minisséries nacionais e as novelas brasileiras de tramas internacionais. E agora, as que não vão dividir de tarde, como eu disse, são as da Disney e da Nick. Tudo isso dentro do Romance da Tarde. No horário nobre, na exibição inédita, que também não vão dividir, são as novelas curtas e as novelas normais e as minisséries nacionais e as versões brasileiras das tramas internacionais no horário nobre e na linha de shows, e por serem exibidas como diárias, tá? Diária, e as demais produções internacionais como desenhos e séries e filmes são exibidos durante a semana, incluindo nos programas infantis, etc. E na transmissão esportiva será feito também. Será incluído quando você irá colocar uma trama internacional que passou pelo cálculo de dividir a trama, dependendo da transmissão esportiva. Daqui a pouquinho vocês vão ter a parte 9.